Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais um TVI News Esportes, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história, hein? E é claro, abraçar você de Itabuna, da Bahia, do Brasil e do mundo. Se liga sempre aqui nesse compromisso nosso, ao meio-dia, eu, Nino Black, toda a equipe aqui da TVI. Um abraço ao nosso querido Cássio, que é o nosso produtor, tá em cima, sempre passando informações para nós e automaticamente levando essas imagens para você. Lembrando que ontem tivemos Copa do Brasil, já tudo com relação aos resultados de ontem. Hoje teremos mais jogos da Copa do Brasil e tem muito time já aí, né, com o Pix da CBF, porque, é claro, conseguiram a classificação. Então daqui a pouquinho, tudo com relação a esses jogos da Copa do Brasil de ontem e também da Copa do Brasil de hoje, jogos que acontecem hoje em todo o Brasil. Já estarei aqui ao lado do nosso querido Nino Black, né, debatendo os jogos de ontem e também os jogos de hoje. Como sempre aqui, a gente quer abraçar você de toda a Bahia, em especial o pessoal de Itabuna, aqui da região, que todos os dias está mandando mensagem para cá e fala assim: olha, estamos ligados, hein? Pois é, show de bola aí você, Nino Black, no esporte da sua TVI, 20 anos contando a sua história. Nino Black, meu filho, um forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde você. Você, telespectador inteligente, telespectador da TVI, você que nos dá essa moral de todos os dias, de segunda a sexta, está aqui conosco nesse horário, para falarmos de uma coisa que nós gostamos muito e é cada vez mais surpreendente e emocionante, chamado futebol, Marcelo. É isso aí, já vou começando falando aqui da Série B do Campeonato Baiano, que tem o Itabuna, que está muito bem, obrigado, é a equipe 100% de aproveitamento, com 4 vitórias, é a única equipe que ainda, vamos ver aqui, aliás, 2 equipes não perderam ainda, Black, o Itabuna, não é? Sim. E também o Bahia de Feira. Sim. Que, aliás, Bahia de Feira, Itabuna, temos aqui também Ipiranga, né, que não teve ainda nenhuma derrota. Então, 3 equipes ali ainda invictas na competição. Itabuna, Bahia de Feira e a equipe do Ipiranga. Olha, Marcelo, o Itabuna leva vantagem justamente por isso, porque não perdeu, mas também não empatou, só venceu. Você vê a importância das vitórias, né, Marcelo? Então, o Itabuna lidera a competição com 100% de aproveitamento, justamente por ter eficácia em todas as partidas, por ter sido competente mais do que o adversário em todas as 4 partidas. O Itabuna que segue firme uma classificação primeiro do quadrangular, para aí sim começar o verdadeiro campeonato, que é o que dá acesso, Marcelo, depois que chega no quadrangular, para subirem 2 equipes para o ano que vem. Olha, aqui na tabela geral do Campeonato Baiano, o time do Ipiranga iria jogar com o Teixeira no domingo, e aí não teve esse jogo, nós já divulgamos aqui. As estradas e tal. A ponte do Rio de Jequitinhonha está interditada, sim, que é a principal que liga a BR-101 ali, aos municípios de Itapebi, Eunápolis, sentido Teixeira, e essa ponte está interditada. E aí tem um desvio, que é a estrada da Veracel. Com as chuvas que caíram no final de semana, ficou cheia de lama. E aí, caminhão atolando, carreta tombando, e o ônibus do Teixeira, que saiu no domingo, sim, pela manhã, sim, que o normal, um jogo de um domingo, é sair no sábado, não é? E ainda a distância que é, né? Exatamente, Teixeira para Feira de Santana, que seria o jogo. E aí, ficou no meio do caminho, não é? E a federação teve que adiar essa partida. E eu estou observando aqui, Black, que o Ipiranga ganhando vai empurrar o Fluminense Feira de Santana para a 4ª colocação e o Ipiranga assume a 3ª, porque tem 5 pontos, enquanto o Fluminense tem 7 pontos. E o Ipiranga não irá perder essa oportunidade, Marcelo. E logo contra quem? Sim, contra o lanterna do campeonato. Verdade. Porque assim, é tudo claro que se trata de futebol, nem sempre o melhor vence e nem sempre o que está como favorito vai levar vantagem. Mas a tendência é essa, o Ipiranga sabe da necessidade com relação à tabela, sabe da necessidade dele, time, em pontuar o máximo possível, e tá aí uma grande chance, na sua casa, contra o adversário mais fraco do campeonato. Não é teoricamente o mais fraco, é prática, é o mais fraco mesmo na prática. Nem o nome tem direito, não é Teixeira, não é Portela, você pode chamar do que você quiser, Portela ou Teixeira, ou seja, é um time que era a cidade de Teixeira de Freitas. A gente sabe que o Ipiranga não vai
dar sopa pro azar, precisa vencer para não só empurrar o Fluminense, mas sim para ele se colocar num bom lugar na tabela, Marcelo. Olha, com relação ao clássico da rodada do final de semana, que será entre Itabuna e Grapiúna, Sim. diretor de futebol, o executivo do Itabuna, Ricardo, que está em Salvador, viajou ontem, né, para Salvador, mas que vai estar na cidade na sexta-feira. Ele vem aqui no programa bater um papo conosco, já que está tendo ali algumas críticas, né, o porquê desse jogo do Itabuna vai ser em Jacobina contra o Grapiúna. Né, e ele vai explicar aqui o porquê está levando o jogo, né, ele como diretor está levando o jogo lá para Jacobina. Né, porque muita gente, poderia ser aqui no Mário Pessoa, um clássico da região, né, o Mário já está liberado aqui em Ilhéus, e por que esse jogo lá em Jacobina, é para prejudicar alguém, enfim. Bom, aí quem vai responder é o diretor de futebol, Ricardo Xavier. Com certeza, Marcelo. E outra certeza é que Ricardo tem sim os argumentos devidos e necessários, convincentes, para que você que tem essa dúvida tenha o esclarecimento total. Eu acredito que, como foi dito ontem por você aqui e comentado por nós, tenha sido as condições que foram dadas ao Itabuna Esporte Clube através do poder público de Jacobina. Tomara que tenha sido sim as melhores condições, por isso o Itabuna Esporte Clube, através do seu diretor de futebol, Ricardo Xavier, aceitou a situação, aceitou a condição e aceitou o convite à cidade, abraçando a cidade de Jacobina, abraçando esse jogo do Itabuna Esporte Clube. E eu ainda imaginei e comentei aqui que possa ser que não seja apenas esse jogo, que agora estamos na fase classificatória. Possa ser que as coisas se encaixando e dando certo, havendo um comprometimento de ambos lados, do Itabuna com o poder público de Jacobina e vice-versa, como já está acontecendo agora de Jacobina para o Itabuna Esporte Clube, haja um novo interesse que no quadrangular o Itabuna possa sim levar um jogo para lá. O importante é que o Itabuna está bem no campeonato, está bem na tabela, a tabela é o campeonato, de pontos falando, rumo à classificação, classifica primeiro, para depois ver o que vai fazer, saber qual é a colocação, para aí sim, volto a repetir, começar o verdadeiro campeonato que dá o acesso, Marcelo. Mas enquanto isso, o Itabuna segue firme na pontuação, segue firme dentro do campo, com 100% de aproveitamento, e é isso que importa para nós. Verdade, Black. E qual é o sonho hoje dos times que estão disputando a Série B do Campeonato Baiano? É subir para a primeira. É esse o objetivo maior. O título será uma consequência, porque os dois primeiros estarão na primeira divisão. E os dois primeiros já são os campeões, né, Marcelo? Teóricos. Exatamente. O prático vai ser só um, porque esses dois teóricos campeões são os práticos da primeira divisão futura, mas aí é teórico porque só tem um campeão e esses dois vão disputar o verdadeiro título de campeão da segunda divisão. Mas o prêmio maior é voltar à primeira, no caso quem nunca disputou, ou voltar à primeira quem já disputou e desceu de divisão. Tomara que o Itabuna esteja lá. Você acredita que nesse clássico vai ter algum torcedor, não falo diretoria, né? Algum torcedor da cidade vai para Jacobina? São várias situações, Marcelo. Por exemplo, tem torcedores de Itabuna que moram em Jacobina. É verdade. E normalmente o torcedor de Itabuna torce para o Itabuna Esporte Clube. Essa é a grande normalidade, quem é do Grapiúna sabe disso. E até o presidente do Grapiúna torce para o Itabuna. Álvaro torce para o Itabuna. Tem que torcer, é verdade. Sim. E assim, tomara que tenhamos um bom jogo, independente de ter torcedor ou não. Mas eu acredito que vai sim ter torcedor de Itabuna, torcendo por Itabuna lá nas arquibancadas em Jacobina. E com certeza terão muitos outros, centenas, assistindo pelas redes sociais em qualquer lugar que venha a passar esse jogo, Marcelo. Eu acredito, por ser um clássico e está sendo divulgado lá, Sim. que o pessoal de Jacobina vai assistir. Marcelo, assim, eu iria se eu morasse em Jacobina, mesmo não sendo itabunense, se eu morasse em Jacobina, gostando de futebol como eu gosto, se eu tivesse um horário vago, eu iria, porque é futebol, e quem gosta de futebol não quer muito saber quem vai estar jogando. Óbvio que se for o seu time que estiver jogando, você se programa melhor, você se programa mais, você e mais pessoas fazem um grupinho para irem assistir o jogo, mas simplesmente futebol já é atrativo para quem gosta de futebol, Marcelo. Certeza eu tenho de um. Qual é ela? Se estivesse aqui entre nós, né, conosco aqui, mas hoje é saudoso. O velho Pescocinho. Pescocinho. E Santana ia com ele, Santana que também. é panela. Eram panela. Santana e Pescocinho. Pescocinho, né, que Deus o tenha. Torcedor do Itabuna aí, fanático. Onde o Itabuna ia, ele tava colado. Desse jeito. Era chegar no estádio, olhar para a arquibancada, tava lá ele com um chapeuzinho, né, a camisa azul do Itabuna, enfim. Uma vez fomos jogar em Senhor do Bonfim. É longe também. Era o mando de campo do Ipitanga.
na época. Eu ainda jogávamos, eu tava pelo Itabuna. E quando nós chegamos lá no estádio, 3 da tarde o jogo seria. O sol tava daquele jeito. Aí o torcedor, a gente aquecendo, quando eu olhei, quem era? Pescocinho. Pescocinho. Pescocinho é pai de um amigo meu, Rafael. Pescocinho se foi, Rafael tá aí. Meu amigo não tá mais na cidade, mas é meu amigo, continua sendo. E sempre será. Se Deus assim permitir, é claro. E aí foi lá conversar e tal com o Camilo Itabuna, quietinho lá no canto, lá em cima na arquibancada, bem discreto, bem caladinho lá no canto. E naquele jogo vencemos de 1-0. É isso aí. Aí, sim, aí tô perguntando aqui, mas você chupou laranja com miel depois? Não chupei laranja com ninguém. Isso é coisa de Carlinho. É verdade. Mas ele, depois do jogo, chupou laranja com miel? É, porque eu não vi. Né? Tem alguma gravação? Não tem. Falar em Miel, um abraço, Negão Miel, lá no São Pedro, Negão. É Negão e é Negão mesmo e pronto. Quem não gosta de falar que é Negão é Vinícius Júnior. Mas Miel do São Pedro, hoje formador de atleta, Negão jogou futebol profissional. Miel, Negão mesmo. Receba nosso abraço aqui. É de Negão pra Negão. E Negão que jogou bola sabe que Negão é Negão e pronto, meu irmão. E Miel é uma figura, viu? Você é doido, Negão é gente boa demais. É isso aí. Breck, daqui a pouco a gente vai falar com relação à Copa do Brasil ontem, resultado. Vasco passou nas penalidades. Também jogos de hoje. Haja coração. É verdade. É. Mas para dar um toque aqui, já que domingo passado aconteceu a final da Copa da Paz. Sim. Diz que não passava nem formiga de tanta gente. Muita gente que compareceu. E eu quero aqui parabenizar a equipe de Cães de Guerra, que venceu no pênalti. Sim. Não é? A equipe do São Lourenço também está de parabéns. Mas que foi um jogão. Empate 0-0 e nas penalidades a equipe Cães de Guerra foi campeão. Porque só tem um campeão, né, Marcelo? Verdade. Só tem um que leva o título de campeão para levantar o troféu e tal. Mas os campeões são todos que conseguiram participar. E óbvio que um campeonato não se é campeão com sorte. Você pode por sorte vencer um jogo, você pode por sorte fazer um gol, você pode por sorte sua ou do seu goleiro não tomar aquele gol, sorte nossa que não tomamos aquele gol. Mas por sorte ser campeão em um campeonato é muito difícil. Eu não lembro de já ter visto. Possa ser que alguém lembre, por isso que eu falo que é difícil. Mas campeão em torneio você vê sempre. Torneio você empata uma, vai pros pênaltis, ganha. A outra você ganha de 1-0, a outra você empata, vai pros pênaltis, ganha de novo, chega na final. E pode ser campeão. Mas campeonato requer competência, requer elenco forte, requer qualidade dentro desse elenco, forte de número de jogadores e forte de qualidade. Ou seja, uma série de fatores que leva você a um título, seja ele de que for, com relação a futebol. E o Cães de Guerra ganhou, foi o campeão, já havia batido 3 vezes na porta para ser campeão e agora é a história da água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Foi tanto nas finais e não foi o campeão, agora chegou a hora, persistiu no trabalho, persistiu no projeto e foi agora consagrado o campeão. E o São Lourenço de parabéns sempre. A comunidade do São Lourenço é uma comunidade que tem campo. E eu falo sempre que onde tem campo tem jogadores. Que os jogadores da periferia, que é o São Lourenço, uma periferia maravilha de se passar um domingo, fazer uma resenha boa com os parceiros da bola, principalmente ao redor do campo, é ali que se faz jogador. Não se tem jogador se não se tem campo, não se tem jogador se não se tem quadras. Tem que ter jogador, tem que ter quadra. Um forma o outro, um aproveita o outro. O jogador aproveita o campo e a quadra e o campo dá a condição do jogador ou aproveitar para melhorar a sua qualidade. É no futebol que se salva muita gente. É no futebol que se faz meios de amizades. É o esporte em geral, não só o futebol, o maior meio de inclusão social, Marcelo. Então, parabéns aí a todos, né, as equipes, a torcida que marcou presença e a organização ali na pessoa do Barraca, do Gorá, do Rosivaldo, que esteve por aqui batendo papo conosco. Então, a todos os envolvidos aí, parabéns. Grande final, agora só o ano que vem. Né? Copa da Paz no campo do Caique. Meu querido Cássio, que tem nome de goleiro, mas é meu atacante de beirada, mas me enganou no jogo lá da comunicação, não foi? Ele estava viajando, não é? Aí ficou por aqui, enfim. Me traga aí. Ontem tivemos rodada da Copa do Brasil. E vamos aqui já passar a você, telespectador, não é? Com relação aos classificados. Tá ali. Vasco 1, Operário 1, penalidades. Vasco 7-6. Black. Com o Léo Jardim salvando o time mais uma vez, o goleiro do Vasco, Marcelo. O Vasco oscilou bastante durante o jogo, entre estar bem e não estar tão bem. O Operário, você não pode analisar só o Vasco, porque o jogo não foi o Vasco, foi o Vasco contra o Operário.
Jogo de duas equipes que sabem tocar a bola. Hoje o Vasco sabe tocar a bola. Ao contrário do que eu disse há 10 dias atrás aqui. Um comandante muda uns comandados quando ele tem competência, conhecimento e pulso firme. Pulso forte, sem priorizar amizade. Profissionalismo é primeiro do que amizade quando se o trabalho, quando se o espaço é para usar o profissionalismo. O amigo vai entender se ele não for o melhor do momento. E Diniz chegou e o time já mudou. O Operário ontem ofereceu uma dificuldade muito grande para o Vasco. Estava perdendo por 1-0 até os 48 do segundo tempo. O seu juiz deu 4 de acréscimo até o último minuto. E o Vasco cedeu o empate? Não. O Operário conseguiu o empate pela qualidade e persistência do seu time, dos seus jogadores experientes acima de tudo, mais do que os do Vasco. Nos pênaltis, prevaleceu o goleiro do Vasco, muita qualidade, muito bom goleiro. Léo Jardim defendeu 3 cobranças de pênaltis e o Vasco passou de fase contra o Operário. O bom time do Operário, Marcelo, que está disputando a segunda divisão do Brasileiro, com grandes chances de subir, Marcelo. Lembrando que o primeiro jogo, né, entre Vasco e Operário também foi 1-1. Foi 1-1. Isso. Ontem o Atlético Paraná venceu o Brusque 1-0, já que no primeiro jogo em Brusque, a equipe que empatou de 0-0, Black. Aí venceu, fez o dever de casa, Dever de Marcelo. casa, verdade. Empatou fora, fez dever de casa. Isso. Não é isso? Nós também tivemos ali a vitória do São Paulo, né, em cima do Náutico, 2-1. São Paulo fez 2-0 nesse jogo. O Marcelo já havia vencido por 2-1 também o primeiro jogo, de virada. E ontem o São Paulo fez 1-0 logo no começo do jogo, depois ampliou. E o Náutico veio diminuir no finalzinho do jogo, mas não houve tempo hábil para que o Náutico tentasse uma outra coisa, já que faltavam mais 2 gols. E o São Paulo estava muito bem postado. O time do Zubeldia tranquilo, sabia que tinha a classificação na mão àquela altura do campeonato. E venceu o São Paulo, venceu porque mereceu, Marcelo. Lotado, os aflitos lotado, Marcelo. O outro jogo foi Grêmio 0, CSA 0. Lembrando que o primeiro jogo, o CSA venceu 3-2 do Grêmio. De virada, ou seja, o Grêmio foi eliminado ontem. Na sua casa, né? Na Arena Grêmio, que era o Olímpico. Foi eliminado. Alagoas ali, viu? O Nordestão, né? O Nordestão foi lá e eliminou. CSA. E segurar o Grêmio lá, lotado, precisando vencer o jogo. É o Centro Esportivo Alagoano, para você que não conhecia as siglas, as iniciais. Já fez gol nesse time aí? Não, joguei contra algumas vezes. Não lembro de já ter feito um gol no CSA, não. Agora o Grêmio, não, o CSA segurou o empate com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, precisando vencer o Grêmio. Também foi um jogão, né? O Grêmio precisando vencer. Marcelo, essa é uma das provas de que não tem ninguém bobo mais no futebol. As coisas estão igualadas. Todo mundo sabe jogar futebol. Por isso que todos levam o nome de futebol profissional. Claro que, como em todos os âmbitos, como em toda profissão, existem os mais e os menos qualificados. Os mais qualificados, o valor é mais alto, o salário é mais alto. É mais difícil de você ter quando você não tem tanto recurso financeiro. Os menos qualificados, possa ser que você tenha acesso com mais facilidade. Tem a qualidade, mas não é igual a daquele outro lá que a remuneração é muito maior. Cada um tem o seu preço. Você bota o boné, onde o braço alcança. O orçamento da sua equipe, do seu elenco, você faz dentro da sua normalidade e do conhecimento do que você tem em mãos com relação à matemática. Quanto entra no nosso caixa? Quem podemos contratar? Só posso contratar esse porque eu só posso pagar esse. Por isso que você não afunda. Mas quando você é irresponsável com o orçamento, irresponsável com a sua gestão, aí entra o presidente diretamente nisso aí, na gestão, você faz bobagem e quando sai do clube, o clube não levou nada e ainda deixou um rombo para o próximo presidente. Tomara que os clubes que estão aí nas ativas, nas contratações, a janela está por abrir, tomara que os clubes que vão contratar façam o certo e só coloquem o boné onde o braço alcança, Marcelo. Então ali Vasco, Atlético Paraná, São Paulo e CSA estão na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo de hoje, tem jogos importantes hoje, hein? Cadê Cássio? Bota na tela aí. Olha só, jogo de hoje pela Copa do Brasil. Temos ali hoje Fortaleza enfrentando a equipe do Retrô. Lembrando que o primeiro jogo aconteceu dia 29 de abril e o Retrô ficou no empate em casa em 1-1 com Fortaleza. Em Recife, Marcelo. O Retrô, naquela ocasião, eu fiz o comentário aqui que vou fazer agora, com mais ou menos, basicamente, as mesmas palavras. O Retrô é um time que vive, Marcelo, de revelar jogadores, de fazer jogadores na base, no seu CT, Centro de Treinamentos, que é em Recife. 3, 4 campos maravilhosos, um time que não se preocupa com fazer bons times no profissional, porque sabe que tem uma boa base. E o Retrô vai dificultar para o Fortaleza, sim. O Fortaleza que esse ano não tem feito bons campeonatos, Marcelo. Teremos também ali o Fluminense, assim, pela ordem aqui, né? Aparecidense e Fluminense,
sendo que o primeiro jogo o Fluminense venceu 1-0. Mas agora é em Goiânia, Marcelo. É lá agora, hein? É, o Aparecida de Goiás. O Fluminense sabe que vai ser difícil, porque já conhece. Tomara que o Fluminense tenha capacidade de vencer lá, porque qualidade nós sabemos que tem. O Bahia recebe o Paysandu na Arena Fonte Nova. Primeiro jogo, o Bahia venceu 1-0 fora de casa. Obrigação de vencer em casa, já que venceu fora, Marcelo. Acredito que o Bahia não vá com seu elenco de força máxima, porque disputa mais de uma competição, mas o Bahia sabe que tem que ir com a força suficiente para não dar vexame dentro de casa. Atlético Mineiro recebe o Maringá, primeiro jogo, 2-2. E agora lá no Mineirão. Lá agora no estádio MRV. É a Casa do Galo. Casa do Galo. Tomara que o Galo faça bonito, Marcelo. O Galo vive uma crise interna. Tomara que essa crise interna não seja externada para dentro do campo, que os jogadores possam colocar dentro de campo o suficiente para vencer. Mas é jogo difícil. Haja vista, Marcelo, que o primeiro jogo já foi empate. Flamengo no Maracanã recebe o Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo, o Flamengo venceu 1-0 fora de casa. Obrigação maior. Esse fora de casa do Botafogo da Paraíba, que é em João Pessoa, não foi em João Pessoa, foi em São Luís do Maranhão, porque fizeram uma tramóia lá de vender o mando de campo do Botafogo. Mas o Flamengo dentro de casa, contra qualquer um, o Flamengo é favorito e hoje não deixa de ser diferente. O Flamengo precisa vencer, o Flamengo não que precisa, mas é bom que vença, porque o torcedor flamenguista, o torcedor rubro-negro, em si, ele não aceita empatar com o Botafogo da Paraíba, mesmo sabendo que já ganhou o primeiro jogo. O Flamengo é favorito e tende a vencer o jogo, mas é futebol e existe uma caixa de surpresa que muitas vezes é desagradável para muitos, Marcelo. E fechando aqui, o Corinthians recebe o Novo Horizontino, que é um clássico, aliás, que é um jogo ali Regional. de paulistas, né? E jogo duro, né? Isso, é um clássico estadual, na verdade, do estado de São Paulo, se enfrentam constantemente. O Corinthians já venceu o primeiro jogo, né, Marcelo? E agora o Corinthians tem de novo a chance de consolidar a sua classificação, Marcelo. É isso aí. Então, boa sorte aí a todos hoje, não é? Flamenguistas, corintianos, Atlético Mineiro, Bahia, Tricolor, Carioca, Fortaleza, o Retrô, enfim. E amanhã vamos estar trazendo aqui todos os resultados. Nino Breck, um abraço. Um abraço, Marcelo. Marcelo, um outro dia eu vi alguém falar num grupo que nós temos da imprensa, que é rádio, que seria bom você lembrar, você, a pessoa, alguém botou no grupo lá, que seria bom Marcelo você... Soares. Foi, Marcelo Soares colocou. Seria bom você lembrar de pessoas que são do rádio, mas que não estão no rádio. E estamos aqui nesse momento na TV e o futuro a Deus pertence, mas nós somos do rádio. E eu vou aqui mandar um alô para um cara que eu cresci ouvindo. Não está muito bem de saúde. O plantonista, para mim, era o melhor. Zé Hamilton. Zé Hamilton. Zé Hamilton, Vascaíno. Com todo respeito aos outros, mas eu cresci ouvindo o Zé Hamilton falar de times que eu nunca nem ouvia falar. E eu passei jogando por aqueles times que eu ouvia Zé Hamilton falar no decorrer da minha simples e humilde carreira. Zé Hamilton, receba meu abraço onde quer que esteja, tá na sua residência. Que Deus lhe dê o bem fundamental do ser humano, negão. Chama-se saúde. Não pensa que você está esquecido, não. Que você foi esquecido, não. A prova é essa, você está sendo citado. Quem é citado é porque é lembrado, e quem é citado e lembrado é porque é querido, meu irmão. Um abraço e boa tarde a todos. E o jargão dele era esse aqui, hein? Na capital brasileiríssima do Cacau. São 18 horas e 5 minutos. Hamilton. Um abraço, Zé. Falava de times que eu nunca... plaqueando. Falava de times que eu nunca tinha visto. Em campeonato acaiano, não sei quem, campeonato alagoano, não sei quem. Quando ele falava do campeonato paraibano, depois eu fui descobrir que eu passei 8 anos jogando futebol paraibano, eu ouvia Zé Hamilton falar naqueles times, Marcelo. É isso aí. Final de programa, mais esporte, amanhã, ao meio-dia, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história.